Olá, vamos nessa? Vamos agora falar de uma nova modalidade de extinção do crédito tributário, a decisão administrativa irreformável. Decisão administrativa irreformável, existe uma polêmica a respeito dela. Qual é a grande polêmica que já foi cobrada? Essa polêmica, inclusive em provas discursivas. Se o fisco, ele ganha, né, se a decisão administrativa é pró-fisco, é realmente irreformável essa decisão administrativa? Ou seja, não pode, né, se ela é pró-fisco, não, no sentido de se ela for pró-fisco, não pode o contribuinte ingressar com ação na justiça? Isso aí é consolidado que pode, em razão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário ou princípio do acesso à justiça, de que lesão ou ameaça a direito não poderá ser excluída do Poder Judiciário. Todavia, contudo, porém, né, se a decisão é contra o fisco, aí surge realmente a polêmica. Pode o fisco ingressar com ação contestando essa decisão administrativa, já que esse órgão administrativo é ligado ao próprio Poder Executivo? Por exemplo, o CARF no âmbito federal. Nós vamos ver como tanto a lei do CARF trata o assunto, quanto a jurisprudência e a doutrina tratam do assunto. Então veja, quando o artigo 156 afirma que a decisão administrativa irreformável extingue o crédito tributário, é claro que ele está se referindo numa decisão contra o fisco, ou seja, o contribuinte ingressa com a reclamação ou com a impugnação administrativa dentro do CARF, no âmbito federal, e essa reclamação ou impugnação é julgada procedente, totalmente favorável ao contribuinte. Por exemplo, ele consegue anular um lançamento em razão de uma invalidade material. E o que acontece? Nesse caso, o CTN é expresso no sentido de que se extingue o crédito tributário. Ou seja, se há uma decisão administrativa favorável ao contribuinte, que ela é irreformável, que alguns autores denominam de coisa julgada administrativa, ou seja, não cabe mais recurso na instância administrativa, e isso acarreta a extinção do crédito tributário de acordo com o CTN. Então, vejamos aí esse ponto. Então, veja, a extinção do crédito tributário ocorre com a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de ação anulatória, artigo 156, inciso 9 do CTN. Claro que essa decisão ela tem que ser contra o fisco, ou seja, invalidou o lançamento, o fisco, nessa relação jurídico-tributária, não pode cobrar nem mais tributo, nem pode cobrar multa tributária. Então, por quê? Porque se ela for favorável ao fisco, o contribuinte ele pode ingressar no âmbito judicial, não há polêmica alguma em razão do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Um ponto importante é você perceber que o STF já compreendeu que as duas ações não podem correr ao mesmo tempo. Ou seja, se há uma ação correndo na via administrativa, não vai poder correr uma ação na via judicial. Por quê? Porque se corre uma ação na via administrativa e ainda não houve o trânsito em julgado nessa via administrativa, não pode o contribuinte ingressar na esfera judicial, porque aí vai se aplicar o artigo 38 da Lei 6.830 de 80, que diz que há uma renúncia à via administrativa quando o contribuinte contesta no âmbito judicial. E isso o Supremo declarou constitucional, por quê? Porque entendeu que foi uma opção do contribuinte, uma opção, uma faculdade, de acordo com sua autonomia de vontade, ele entendeu que seria melhor ir para a via judicial. Então, o artigo 38, ele é constitucional, porque ele não obriga o contribuinte a ir à via judicial, ou ele também não impede o contribuinte de ir à via judicial.
Então, o ministro Marco Aurélio, quando analisou o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80, afirmou que aquele dispositivo não obriga o contribuinte a ir à justiça e nem impede que ele vá à justiça. Apenas afirma que, se caso ele vá à justiça, há uma renúncia na via administrativa e isso é constitucional, ok? Voltando aqui, no âmbito da jurisprudência e da doutrina, né, se compreende que, se a decisão ela for uma decisão contrária aos interesses fiscais, ou seja, uma decisão favorável ao contribuinte, tem que se aplicar o CTN, ou seja, tem que se aplicar o artigo 156, inciso 9, e tem que se extinguir o crédito tributário. O crédito tributário está extinto e não poderia o fisco ir à via judicial. Esse é o entendimento majoritário. Todavia, existe um entendimento minoritário com base no princípio da juridicidade, ou esse princípio da juridicidade afirma que se deve analisar não só do ponto de vista do CTN, mas também do ponto de vista da Constituição. É também chamado esse princípio da juridicidade de princípio da legalidade constitucional. Então, aquele artigo 5º, inciso 35, ele poderia ser aplicado tanto para o contribuinte como para o fisco, porque o artigo 5º, quando fala que a lei não pode excluir lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário, não faz uma restrição em relação ao fisco, ou seja, não faz uma restrição em relação ao Estado. Então, o Estado poderia também se entender cabível, se entender que aquela decisão do Poder Executivo, né, de um órgão administrativo do Poder Executivo, contrariasse o texto da Constituição. Se contrariasse o texto da Constituição, ele também poderia ingressar na via judicial. Mas esse é o posicionamento minoritário. Então, veja, o posicionamento minoritário é no sentido de aplicação do princípio da juridicidade ou da legalidade constitucional, no sentido de que, caso uma decisão administrativa, em última instância, desobedeça o texto da Constituição, também poderia o fisco e a justiça ter acesso ao Poder Judiciário. Mas esse é o entendimento minoritário. O entendimento majoritário, ele prega a auto-aplicação do artigo 156, inciso 9, decisão é irreformável, ou seja, favorável ao contribuinte, não poderia o fisco ir ao Poder Judiciário, ok? Então, veja, a decisão aí, como eu já disse, é de procedência contra o fisco, proferida em reclamação ou recurso administrativo, o que ocasiona, segundo alguma parte da doutrina, se chama de coisa julgada no âmbito administrativo. É claro que coisa julgada, você sabe, pela própria nomenclatura, ela ocorre no âmbito judicial, né? Porque toda lesão ou ameaça a direito pode ser excluída do poder, não pode ser excluída do Poder Judiciário. Mas se essa decisão é pró-contribuinte, em tese, né, essa doutrina majoritária entende que há uma coisa julgada no âmbito administrativo. Assim, por outro lado, a decisão desfavorável ao sujeito passivo, né, pró-fisco, aí pode sim, né, ingressar no judiciário. Então, de duas uma, decisão pró-fisco, pode o contribuinte ir à justiça. Decisão contrária aos interesses do fisco, não pode o fisco ir à justiça, segundo o artigo 156, inciso 9. No CARF, se o contribuinte ganhar, né, a lei prevê isso, extinguirá parcial ou integralmente o crédito. Se perder, poderá se socorrer na via judicial. Ou seja, no âmbito federal, a lei estabelece que, se o contribuinte ele sai vencedor no âmbito administrativo, não poderia o fisco, a União, recorrer no âmbito judicial. Isso aí é previsão da lei, não é? Então, a Lei 11.941 de 2009 passou a definir expressamente que o CARF é um órgão, né, que faz parte do Ministério da Fazenda e, como eu já disse, a corrente majoritária entende que a Fazenda Pública não possui interesse jurídico e processual para recorrer de suas próprias decisões, não é?
em um entendimento minoritário, defende o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, ou também outra parte da doutrina chama de princípio da juridicidade ou da legalidade constitucional. Então veja, porque se a decisão é contrária aos interesses do fisco, ele não pode recorrer ao âmbito judicial, porque ele não pode recorrer contra as suas próprias decisões. O CARF seria um órgão, em última instância administrativa, para decidir aquele tema. Então, ele não pode se socorrer da sua própria torpeza. Isto é, se a decisão é do Poder Executivo, por que ele vai recorrer ao âmbito judicial? Claro que isto, você viu que a corrente minoritária contesta, em razão, por exemplo, que o CARF também é composto não só de membros, por exemplo, auditores fiscais, membros pertencentes ao Ministério da Fazenda, como também de membros indicados por conselho, por exemplo, o Conselho Nacional de Indústria, Conselho Nacional de Comércio, Conselho Nacional de Transporte. Então, todos esses órgãos aí, eles indicam membros para fazer parte desse sistema paritário do CARF, metade e um pouquinho mais pertencente ao fisco, e a outra metade, na verdade, é um pouquinho mais, um membro a mais por parte do fisco, e a outra, quase outra metade, pertencente às indicações dos conselhos nacionais aí, representantes da indústria, do comércio, do transporte e assim por diante. Veja que em que momento a suspensão da exigibilidade acaba. Perceba junto comigo o seguinte: você sabe que a reclamação e o recurso administrativo, segundo o artigo 151 do CTN, ele suspende a exigibilidade do crédito. Se ele suspende a exigibilidade do crédito tributário, quando é que esse crédito vai deixar de estar suspenso? No momento em que há a publicação da decisão do CARF. No momento que há a publicação da decisão do CARF, que não pode mais ser objeto de recurso, e isso vai acarretar ou uma execução fiscal, ou se o contribuinte não pagar o débito, se a decisão foi contrária ao contribuinte, ou vai acarretar também um recurso na via judicial por parte do contribuinte, e aí, para que ele continue com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ele tem que conseguir uma medida liminar ou uma tutela antecipada, ou tem que depositar o montante integral do crédito tributário, tributo mais multa, ele vai ter que depositar esse valor para suspender. Por quê? Porque a reclamação e recurso administrativo não vai mais poder suspender, porque já houve a decisão no âmbito administrativo, ok? Então, veja que isto é muito importante. Se o contribuinte, ele perde a ação, o momento em que a reclamação e a impugnação administrativa deixa de ter efeito de suspensão é com a publicação da decisão do CARF. Veja que também tem aí como tema de extinção do crédito tributário a decisão judicial passada em julgado. Aí não há polêmica, quando transita em julgado, quando não mais cabe recurso na via judicial, o que vai acarretar é realmente a extinção do crédito tributário. Então veja, em síntese, decisão administrativa irreformável, isto é, a decisão administrativa contrária ao fisco, extingue o crédito tributário. Decisão administrativa favorável ao fisco não vai extinguir o crédito, porque o contribuinte tem a possibilidade de ingressar na via judicial. Pode ser que ele não pague e aí ou ingresse na via judicial ou o próprio fisco ingresse com ação de execução fiscal. E a decisão judicial passada em julgado, seja para um lado, seja para o outro, também extingue o crédito tributário, porque aí não há mais a quem se socorrer depois que já houve a última decisão na via judicial. Um abraço.